bom dia. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Presente. Vereador André Luiz Menezes. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Gente, cadê o povo? Vereador Chico Paulo. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José. Vereador Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 55ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da ordem, leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 8 de setembro de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos número 113, 140 e 151 de 2020. Requerimentos número 158 e 159 de 2020. Leitura de pareceres da Comissão de Legislação e Justiça aos projetos de lei número 026 e 027 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 024 de 2020. Comunicado número 058 de 2020, informando aos membros da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico que o projeto de lei número 024 de 2020 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Deu entrada na reunião de hoje o projeto de lei número 025-E de 2020. Estima a receita e fixa para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Comunicado número 057 de 2020, informando aos membros das comissões de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico e de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo que o projeto de lei número 025-E de 2020 já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental é de 5 dias. Em cumprimento à Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a tribuna popular nesta casa, recebemos nesta sessão, para fazer uso da referida tribuna, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Roberto Santana de Lisboa Batista. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Lúcio de Souza Barbosa, José Geraldo de Almeida e Sandro José dos Santos. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação, os requerimentos números 156 e 157 de 2020, durante a discussão do projeto de lei complementar número 003-E de 2020, o vereador Washington Fernando Bandeira apresentou o requerimento verbal para dispensa de leitura do mencionado, por ser matéria de conhecimento de todos. Entretanto, o vereador André Luiz de Menezes argumentou pela necessidade de leitura, por tratar-se de matéria complexa e de importante discussão e votação. Colocado em votação, o requerimento verbal do vereador Washington Fernando Bandeira, foram apurados 7 votos contrários dos vereadores Carlos Aparecido da Silva, Divino Pereira, Sandro José dos Santos, Pedro Américo de Almeida, André Luiz de Menezes, Francisco Paulo da Silva e João Paulo Fernandes Rezende. E 6 votos favoráveis dos vereadores Alan Teixeira de Carvalho, José Lúcio de Souza Barbosa, Carla Maria Sassi de Miranda, Darcy José de Souza e José Geraldo
José Geraldo de Almeida e Washington Fernando Bandeira. Durante a discussão e votação do projeto de lei complementar número 003/2020, os vereadores Washington Fernando Bandeira e Alan Teixeira de Carvalho solicitaram destaque para a apresentação de emenda ao mesmo. Na sequência, o vereador Pedro Américo de Almeida solicitou vistas ao mesmo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 10 de setembro, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Senhores vereadores, só enquanto vai passando as assinaturas aí, estou conversando com a Carla aqui, e será que a gente hoje poderia inverter a ordem do dia com a palavra franca para a palavra franca após? Porque ela falou que o local que ela está lá, o sinal está muito baixo, ela está com medo de cair o sinal. Aí vou pôr em votação aqui, a gente teria a ordem do dia primeiro, e logo depois a palavra franca, para ver se ela aguenta segurar até o final da ordem do dia, para não cortar o dia da vereadora. Então, os vereadores todos concordam? Então tá. Então, hoje, nós iremos, após o expediente... Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, hoje nós teremos a ordem do dia antes da palavra franca. Passaremos ao expediente. Resposta do deputado Dr. Jean Freire à moção de repúdio número 03/2020, referente à proposta de reforma da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Ofício do Executivo Municipal encaminhando a Lei 6026 de 2020. Requerimento número 160 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno requer, ouvida a casa na forma regimental, que seja designada reunião nessa Câmara Municipal, ainda que por meio remoto, para discutir a Lei Complementar Municipal número 26 de 2010, especificamente em relação ao seu artigo 111, que trata do estudo de impacto da vizinhança, convidando um representante da Secretaria de Planejamento, um representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e um representante da SOREAR e do CREA Minas Gerais, vereador Pedro Américo. Requerimento número 161, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente à gerência de convênios da Prefeitura Municipal, solicitando que informe a situação dos convênios para a reforma do ginásio poliesportivo, reforma da quadra de esporte de Buarque de Macedo e conclusão do estádio municipal em complementação aos esclarecimentos prestados pelo ofício 89 de 2019. Vereador Pedro Américo. Requerimento 162 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao controlador municipal para que informe se foi concluído o procedimento de apuração de fato instaurado pela Portaria 01/2019, conforme consignado no ofício 95 de 2019. Vereador Pedro Américo. Requerimento número 163 de 2020.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infraassinado nos termos do artigo 92 do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de administração, solicitando que constitua comissão de promoção para fins de merecimento dos servidores municipais, tendo em vista a regularização dos repasses do Estado de Minas Gerais, conforme compromisso assumido no ofício 318/2019. Vereador Pedro Américo. Indicação. Necessidade urgente de notificar o responsável pelo restaurante Pé da Serra, situado na Rua Amazonas, número 289, bairro Albinópolis, uma vez que o mesmo mantém ligação de caixa de esgoto e tanque com descarte em um bueiro da rede pluvial, localizado na Rua Legário Pinto, em frente ao número 245. Para que medidas sejam tomadas, o referido bueiro permanece com frequência entupido, exalando forte odor e, em épocas chuvosas, vem a transbordar, trazendo diversos transtornos aos moradores do entorno. Em ação da equipe da Copasa, foram realizados testes onde se identificou o referido descarte na rede fluvial. Excelentíssimo senhor presidente, apresento Vossa Excelência, nos termos do artigo 91, Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada a quem de direito, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade. Vereador José Geraldo de Almeida. Indicação número 125/2020, necessidade urgente de asfaltamento da Rua Antônio Carlos Souza Júnior, de acesso ao bairro Funcionários, tendo em vista que a referida rua é muito íngreme e em períodos de chuva os carros não conseguem subir, o que oferece grande risco de acidentes. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada a quem de direito, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade. Vereador José Geraldo de Almeida. Indicação 126, necessidade de tapar buracos e recuperar calçamento na Rua Nassif Elias, bairro Areal. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 91 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada a quem de direito, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade. Vereador Alan Teixeira. Ofício do Ecotrez em resposta ao requerimento número 141 de 2020, de autoria do vereador Pedro Américo. Projeto de lei complementar número 020 de 2019, que aprova a regularização do loteamento Cidade Jardim com acesso controlado, substitui parcialmente a área institucional e desafeta a totalidade de lotes públicos, autoriza a alienação de bens, afeta a receita e arrecadar, permite o uso de áreas de lazer, praças e vias públicas e dá outras providências. Quanto à sua competência, a proposta em análise encontra-se amparada pela Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete, mais precisamente pelo artigo 13, 7º, e quanto à iniciativa pelo artigo 60, 4º, também da LOM. O projeto de lei em análise tem como objetivo regularizar o loteamento Cidade Jardim com acesso controlado nos termos nele constantes. Nesta oportunidade, é importante frisar que a regularização do loteamento não precisaria vir a esta Casa para ser realizado, pois tal ato se enquadra em ato discricionário do Poder Executivo, cabendo a este a edição de um decreto para que a situação fosse sanada, mas o Executivo entendeu por bem, neste caso, em específico, para a manifestação do Legislativo, deveria ocorrer. Caberia ao Legislativo apreciar as questões relacionadas à desafetação dos bens públicos, que, para ocorrer dentro da legalidade, deve observar algumas regras, entre elas a existência do interesse público e a autorização legislativa. No parecer da Procuradoria desta Casa, foram feitos alguns questionamentos relacionados à declividade dos lotes e às áreas institucionais, sendo esses respondidos com o entendimento de que não há impedimentos relacionados aos temas para a aprovação do projeto-lei. Em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2020, com a participação dos empreendedores proprietários do imóvel, onde foi implantado o empreendimento, adquirentes de lotes do empreendimento,
vereadores, Procuradoria do Município, representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, foram discutidos e acordados várias questões para viabilizar a regularização e a aprovação do loteamento Cidade Jardim, sendo tais pontos objeto de emendas que são, neste ato, apresentadas, bem como as obras que deverão ser executadas pelo empreendimento, em conformidade com a planilha nas folhas 220 e 222, e manifestação da Secretaria Municipal de Obras na folha 226 e 230. Informa-se ainda que o parecer da Procuradoria do Legislativo foi emitido considerando o projeto de lei para tramitação, necessitando apenas receber emendas de técnicas legislativas que seguem anexadas. Assim, dentro dos limites que competem a esta comissão emitir parecer, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentar vícios que impeçam a sua regularização e tramitação. No mérito, deverá se pronunciar o plenário. Conclusão. Ante todo o exposto nos termos do artigo 117, inciso 1, a linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do presente projeto de lei, pelos motivos acima expostos. Esta comissão apresenta ao projeto de lei complementar número 020/2019, em anexo, uma subemenda e 6 emendas. Assinam os vereadores Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Leitura de parecer e comunicado. Dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a instalação de infraestrutura de suporte para equipamentos e elementos das redes de telecomunicações autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e o respectivo licenciamento, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Trata-se do projeto de lei complementar 06/2020. Pela análise da proposição, verifica-se que o projeto de lei 006/2020, que dispõe sobre normas urbanísticas específicas para a instalação de infraestrutura de suporte para equipamentos e elementos das redes de telecomunicações autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e o respectivo licenciamento nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Assim, nos limites do juízo de admissibilidade que toca a esta comissão emitir, entendemos que o projeto em análise se mostra compatível com o ordenamento jurídico constitucional vigente. No entanto, há vício de técnica legislativa que demanda de correção, sanada através de emenda que segue anexa. Diante dos argumentos retro, concluímos para a juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição em análise, nada impedindo sua tramitação regimental e que a mesma seja discutida e votada pela Câmara em plenário. Assinam os vereadores Sandro José dos Santos e Pedro Américo de Almeida. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento 158/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado na forma regimental ouvida a casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que informe o nome dos produtores rurais atendidos pelos tratores agrícolas do município. Qual é o critério adotado para a seleção dos contemplados pelos serviços? Se há alguma cobrança pelos mesmos? E em complementação às informações prestadas pelo ofício da SENDEC 70/2020. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 158/2020. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Bom dia, senhor presidente, os funcionários, o pessoal presente, tudo aí, um bom dia. Os colegas vereadores também. Esse requerimento feito, que já foi feito um requerimento por mim, anteriormente, aprovado por todos vocês, é que
sobre os tratores agrícolas. Lafayette falou que o governo doou 2 tratores agrícolas para Lafayette, eu lembro, foi o trator novo, e que não estava prestando serviço. Aí nós fizemos um requerimento, falou que está fazendo prestação de serviço sim, falou tanto de hora, né? Aí, que eu conheço muitos pequenos produtores se cobrando, que não está sendo feito nada disso, sei o quê, né? Aí, eu quero saber quais os produtores que foram atendidos, né? Quantas horas foi, e que critério que eles usam para atender uma pessoa, né? Se o produtor precisa de cortar uma terra lá para plantar, que critério que ele usa, o que ele tem que fazer? E como que está procedendo isso? Aí o pessoal cobra da gente, nós estamos perguntando, querendo saber que critério que usa, né? Porque senão vai ser, o cara é amigo do fulano, passa na frente do outro, e aquele coitado que precisa mesmo vai ficar para trás. Esse critério que nós queremos saber como funciona. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que faz presente, sejam sempre muito bem-vindos. É só em complemento a que o vereador Pedro falou, é o seguinte, talvez fosse interessante que também se pedisse, aí a gente pede para o líder do governo, para acrescentar, já que não está junto ao requerimento, que se anexe todos os protocolos solicitados à utilização do trator. Porque aí pelo protocolo a gente vai saber, com mais essas informações, se tem algum critério mesmo para poder atender. Eu acredito que tenha, mas é só para a gente dar publicidade de como está sendo feitas as coisas e que as coisas, né, estão correndo de maneira correta, de maneira certa. Porque tem gente que tem reclamado que não tem utilizado o trator, vereador Pedro Américo. E quando eu pergunto se foi feito protocolo na prefeitura, as pessoas não estão tendo essa informação. Então seria até interessante também que a secretaria desenvolvesse uma cartilha daquilo que é direito do produtor rural, diante daquilo que o município tem para fornecer. Isso seria uma coisa também bem útil. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 158 de 2020, segue para providências cabíveis. Requerimento número 159 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de vossa excelência que seja encaminhado o expediente ao secretário municipal de desenvolvimento econômico, solicitando que informe quantas bancas são disponibilizadas no mercado do produtor, como ocorre a seleção dos interessados em comercializar seus produtos no mercado do produtor, quem é responsável pela administração do mercado do produtor, quantos protocolos existem tramitando junto à prefeitura solicitando vaga no mercado do produtor. Há cadastro das pessoas que expõem seus produtos no mercado do produtor? Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 159 de 2020. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento também é para a gente ter o controle, né? Tem gente que vem procurando, querendo ter uma banca lá para vender seus produtos, né? Tem amigo meu, amiga conhecida, que fica tentando conseguir uma banca lá, falar que não tem vaga, né? Eu não sei, porque às vezes não tem mesmo. Aí a gente quer saber que critério que usa para conseguir essas vagas. Também o vereador Sandro falou. É bom ter o protocolo, né? Para a gente saber, porque não está assim, privilegiando ninguém. Às vezes uma pessoa que precisa, né, não consegue. A gente quer saber o critério que usa lá. A gente não está criticando o mercado produtor lá, mas que é muita cobrança para a pessoa conseguir banca lá. E outros, às vezes, já desistiu, não vai mais e não passa para outra pessoa. Aí a gente quer saber da forma correta como que está funcionando isso. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 159, 2020, segue para providências cabíveis. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 03/2020, que desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafayette com o espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pela inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta diária com sucessores de Odon Pedro Domingos, representado pela viúva usufrutuária e filhos,
nos proprietários e da outras providências. Senhor presidente, pela ordem. Concedida Eu a queria ordem. que antes que entrasse em discussão, deu entrada ontem nessa casa aqui um ofício da família fazendo algumas considerações. Eu queria pedir a Vossa Excelência que permitisse que eu lesse esse ofício. Pode ler. Se quiser, o secretário também leu o ofício aqui, que está junto no projeto, não A está? Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, Lei Complementar Municipal 03/2020. Senhores vereadores, Júnior Daiane Almeida dos Santos, Rosilene Cristina dos Santos, Luciene Cristóvão dos Santos Rezende, Jairo dos Santos Almeida, Rosimeire Teodora dos Santos, Cátia Érica dos Santos Barreto e Silvana dos Santos Rezende, vem respeitosamente, através da advogada que subscreve, pelo que passam a explorarem. As herdeiras do espólio de Jair Teodoro dos Santos ratificam a interpretação protocolada no dia 11 de agosto de 2020, uma vez que tomaram conhecimento do processo expropriatório através de terceiros do imóvel situado na localidade de José Dias, no Rancho Novo, neste município de Conselheiro Lafayette. O bem foi declarado de utilidade pública através de decreto municipal 513, de 20 de novembro de 2019, que, por preceito constitucional, artigo 2º, inciso 24, a desapropriação por utilidade pública precede de justa e prévia indenização em dinheiro. As herdeiras em nenhum momento foram notificadas da desapropriação, não lhes foram oportunizado acompanhar a avaliação do imóvel e discordam integralmente do valor patente lesão ao patrimônio do espólio. Assim, manifestam total desacordo com o valor atribuído ao bem, por não atender o valor de mercado, bem como a permuta realizada entre o município e o inventariante, descabida por disposição do artigo 619 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, senhores, pugnamos pela imediata suspensão do processo desapropriatório em razão da afronta ao princípio da legalidade e da lesão ao patrimônio particular. Assina a advogada Vânia Maria de Souza. Obrigado, senhor presidente. Então, em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar 3/2020, salvo emendas. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Eu havia comentado, e no momento da votação eu recebi o telefonema de uma das herdeiras, e até que se esclareça a questão do valor propriamente dito com as pessoas, e até que se decida a notificação, meu voto vai ser contrário. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Isso aqui é muita responsabilidade para nós, devido o que eu penso, né? Se o Jair estivesse aqui, eu tenho certeza que eu não queria isso. Que eu tinha conhecimento com eles, já tentaram, né? Eu acho que respeito a memória dele, respeito a família, nós temos que ouvir. Se os próprios inventariantes não estão de acordo, né? Se eles lá não estão de acordo, nós temos que ver sério. Por quê? Eu vou lembrar aqui, a Néia está ali, no assessor jurídico, no mandato passado, foi votado um projeto aqui, vocês vão lembrar, que permutando um terreno para fazer o centro zoonose, lá na Barreira, né? E doando, foi até para a família dos Franco. E aí, na época, foi eu só e o Gildo Dutra que votamos contra, né? Aí o pessoal falou que, teve gente que falou lá que eu estou contra, tirar o centro zoonose de lá, o pessoal ficou com de mim. Aí, eu vi que estava errado, eu votei contra, né? E agora a Justiça devolveu o projeto para a Câmara, falando que é para ver, que está dando prejuízo ao município. Isso aqui nós temos que ver. A gente não é a favor da família Fujaí, não é a favor, não é contra o povo do Rancho Novo, mas nós temos que ver o que é certo, né? Tem que ver o que é certo. Se a gente tem dúvida, quando na passada eu votar, eu pedi vista. Se a gente tem dúvida, é sério, cada um tem seu assessor jurídico, consulta aí. Mas eu acho que, no meu entender, se a própria família do Sojaí não está concordando, aí cada vereador tem que ter sua consciência e ver o que pode ser feito aí. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, só porque o vereador Pedrinho falou que na legislatura passada nós aprovamos um projeto aqui que deu prejuízo ao município, vereador, eu não sei se Vossa Excelência leu os documentos na íntegra, e lá
foi o seguinte, para quem não sabe. Tinha um TAC no Ministério Público, obrigando o município a conseguir um terreno para construir as zoonoses. Então, na época, o ex-prefeito Ivar pegou uma área na Tamareiras, e o bairro Tamareiras não era aberto, era somente o pasto que tinha lá. Pegou uma área na Tamareiras, que lá não tem condições de fazer zoonoses, e trocou por um terreno lá na Pedra do Urubu, para lá da Globo. Só que alguém fez a denúncia no Ministério Público, questionando os valores, só que quando chegou aqui, a recomendação do Ministério Público, ele avaliou hoje. É claro que hoje Tamareiras vale muito mais do que lá na Barreira. Isso aí não tem nem o que ver. Então não foi lesado o cofre do município, não, porque na época que foi aprovado, os valores estavam equivalentes, vereador. Quando Vossa Excelência fala que nós aprovamos um projeto aqui que causa lesão ao erário, você está chamando eu, vereador Sandro, vereador Bandeira, vereador Divino, de quê? O senhor me permite uma parte? Perfeitamente, vereador. E só corrigindo essa colocação de que foi votado incorretamente, lá houve até, na denúncia que fizeram sobre o projeto, uma interpretação errada do terreno. Eles achavam que era num local e era no outro. Salvo engano, foi o Juscelino, que era ex-procurador do governo passado, que participou disso. E parece-me que interpretaram que ia ser num local e, na verdade, era no outro. Agora, em relação à avaliação, eu concordo com o vereador João Paulo, né? É descabido fazer uma colocação, e principalmente do Ministério Público, em falar que estava dando prejuízo. No momento, foi aquilo que o vereador João Paulo falou, e falou com bastante propriedade. Eram equivalentes. Obrigado, vereador. E só, já vou concluir, Pedrinho. Eu não vou nem entrar na discussão do projeto, só vou defender os vereadores que aqui aprovaram a lei à época. E a questão lá é porque tem um rio que passa próximo ao terreno e uma área lá não vai poder ser, vamos dizer assim, útil. E então, aí o questionamento fica entre o Ministério Público, o empreendedor, que fez o permuta, e prefeitura. Mas a casa, na legislatura passada, não aprovou de forma indevida, não. Chegou aqui os valores. Eu não sou corretor de imóvel, eu não sei avaliar imóvel, não. Chegou aqui o valor. Diversas imobiliárias dando valor. A comissão da prefeitura dando valor. Eu não tenho poder para questionar e nem conhecimento técnico para questionar o valor. Então, a gente aprovou. E a recomendação do Ministério Público que chegou está errada por causa desse valor, do ano de avaliação. Porque nós aprovamos, acho que em 2016, e chegou avaliando como se fosse terreno hoje, no ano de 2020. Então, os vereadores não aprovou nada indevido, não. Senhor presidente, igual eu falei, cada um sabe o que fez. Se acha que votou da forma correta, tá bom. Mas que na época, o rio já passava lá, sabia que no pé do rio não pode construir. Então, o rio não começou a passar lá agora, não. E claro, é claro que o terreno da Tamareira ia valorizar. Senhores vereadores, na Pedra do Urubu, a área rural. Pedrinho, vamos discutir o projeto. Tá bom. Esse aí não vai... porque foi falado, senão tá. eu estou falando mentira. Então, aqui. É a justiça que está mandando fugir. Tá, tem um embrólio nisso aí, mas vamos deixar para a gente... Vamos ficar no projeto. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo. Pode passar o seu divino primeiro, acendeu lá e não... Tá, com a palavra, vereador Divino Pereira. Peço a palavra. Bom dia para todos. O meu voto vai ser contra. Porque se eu visse a assinatura de todos os herdeiros concordando, tudo bem, mas eu não estou vendo. Que todos os herdeiros tinham que assinar concordando nesse projeto, nessa permuta. E eu não estou vendo. Eu não estou contra o campo, não. É um lazer, precisa do campo, precisa. Mas tinha que ser uma coisa certa. Porque se fosse comigo o prefeito, eu pegava a assinatura de todos os herdeiros concordando com essa permuta. E eu não estou vendo assinatura de ninguém, só estou vendo, acho que 2 aí, ou 1, não sei. E meu voto vai ser contra. Com a palavra, vereador Geraldo Lafayette. Bom, nós já passamos por esse projeto algumas vezes e... Não sei. Na terça-feira passada,
nós comentamos aqui que o projeto parava numa reivindicação de parte das herdeiras pela necessidade de conhecimento do projeto que elas desconheciam e que não haviam sido notificadas. Houve uma reunião na prefeitura, parece que marcou-se uma segunda reunião que não aconteceu, e o projeto para aqui. E eu coloquei aquela condição de que o projeto deveria caminhar com o aceite das requerentes, né? Então, eu acho assim, para que o projeto encaminhe, eu voto hoje para que o projeto prossiga, mas que a gente vote também as emendas e as aprove, porque na emenda 4 a gente sugere que o projeto vá para o júdice, que o jurídico condicione isso, uma vez que não é competência nossa avaliar imóvel, uma vez que essa avaliação não é atual e que a gente não pode questionar isso, e depois vai entrar também a emenda do vereador Alain e do vereador Fernando Bandeira, pedindo que seja anexado ao projeto a notificação e o aceite das requerentes. Então, eu vou votar a favor hoje, na condição de que, numa segunda discussão, esse aceite esteja aqui anexado. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Eu não sei se pode, por questão regimental, bom dia a todos, fazer a leitura das emendas, só para ver que as emendas vão melhorar a questão do projeto aí nas dúvidas que tem. Pode ser feito isso? A gente pode ler as emendas, sim, até para tranquilizar eles lá, né? Pode, sem problema. Pediu o vereador Geraldo só que faça a leitura das emendas. Porque se a dúvida dos familiares é a questão da notificação, tem uma emenda aí que já vai resolver isso. E também entrou uma emenda aqui, gente, que mesmo aprovado o projeto, o juiz tem que manifestar, tá? Então só... Aí eu peço ao vereador secretário que faça a leitura das emendas. Emenda... Só um minuto, Geraldo. Eu vou pedir os vereadores para prestar um minuto de atenção aqui, porque semana passada eu pedi para ler o projeto e ficou todo mundo aí conversando. Então vamos ter atenção aqui. São 4 emendas já anexadas aqui e depois de passar pela comissão vai entrar uma 5ª emenda. A emenda número 001 ao projeto de lei complementar 03/2020. O artigo 13 do projeto de lei complementar passa a viger com a seguinte redação: integram a presente lei complementar os memoriais descritivos e o levantamento topográfico. Vereador Fernando Bandeira e vereador Pedro Américo. Emenda da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana Rural, projeto de lei complementar 03/2020, número 2. O artigo 10 do projeto de lei complementar passa a viger com a seguinte redação: artigo 9º. Cada permutante deverá custear a escritura pública e o registro imobiliário do imóvel que lhe será transmitido, compensado a favor do espólio desapropriado até o limite de R$ 3.601. Parágrafo único. A usufrutuária deverá renunciar ao usufruto, comprovando o ato até a assinatura da escritura e ainda haver transação entre os nus proprietários, desapropriados proprietários, por força da renúncia, para que o imóvel entregue pelo município em permuta passe a constar apenas em nome de Raquel Solange Domingos Felipe, Regiane Aparecida Domingos, Leodete Lúcia Domingos, Lúcio Ivaniete dos Anjos Domingos Diogo. Emenda número... Assinam os vereadores Darcy de Souza e André Luiz Menezes. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Tributação, emenda número 04 ao projeto de lei 003/2020. Fica acrescido artigo abaixo ao projeto de lei 003/2020, devendo ser numerado e remunerado os demais, e terá a seguinte redação: artigo: a eficácia da presente lei fica sujeita à autorização judicial quanto à permuta do imóvel objeto do inventário judicial. Assinam os vereadores Alan Teixeira, André Luiz e Pedro Américo. São as 4 emendas já
anexadas. E eu só leio a quinta também, Geraldo, que foi protocolada, que está em tramitação, fazendo favor. Ela não está aqui, não. Proposta de emenda ao projeto de lei complementar número 003/2020. Emenda número 5. Fica acrescido o artigo abaixo ao projeto de lei complementar número 03/2020, devendo ser numerado e remunerado os demais e terá a seguinte redação. Artigo. A eficácia da presente lei fica sujeita à notificação extrajudicial de todos os herdeiros quanto à permuta do imóvel objeto do inventário judicial. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Fernando Bandeira, porque o nome não está aqui, só está a assinatura. Então, essas são as emendas que vão ser, né, discutidas, que foram pedidas para a lei. Então, vamos continuar a discussão do projeto. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, Palavra, vereador Sandro. só para deixar bem claro aqui, que as pessoas que questionam esse processo, eles não estão contra a desapropriação, mas sim a maneira como ele foi feito e como ele está sendo feito. A família quer participação e quer valor justo. Ela não falou que é contra a desapropriação, não, mas querem aquilo que for com a participação deles. Porque, senão, são pessoas que frequentam lá a localidade do Rancho Novo. Sai dessa casa aqui uma informação maldita que eu falo na questão de maldizer, que vai parecer que eles são contra o campo de lá. Muito pelo contrário, eles são a favor, porque são frequentadores lá da localidade. A única coisa que eles querem é que o procedimento siga todos os requisitos necessários para que a coisa seja feita e bem feita. Então, assim, não vamos colocá-los aqui como pessoas não gratas. Muito pelo contrário, o que eles querem é que seja feito bem feito para que não tenha problema no futuro. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Chico, só vou passar o vereador André, depois eu passo a Vossa Excelência. Ô Sandro, com as emendas, você acha que não resolve a situação delas não ser notificadas? Não muda? Não fica segura a situação delas, não? O senhor me permite uma parte? Sim, o senhor tem a parte. Eu ainda fico com elas. Porque essa emenda aí, ela pode ser vedada. Mas a alegação sua que elas não foram notificadas, tudo que elas foram pedindo, a gente foi fazendo emenda para garantir para elas. Elas falam aqui no ofício delas que elas não concordam com o valor. Não, mas o senhor falou que era notificação. Tá, mas aí, Então, aí surgiu o fato novo. O Fernando Bandeira chegou a falar que eles tinham questionado a questão do valor. Então, eu penso o seguinte, eu não sei o que essa casa podia fazer ou não, talvez a gente deixar passar em primeira, para discutir mais sexta, sábado, domingo e segunda, para terça-feira, na segunda votação, nós resolvermos dar mais um prazo para o município para procurados, porque o vereador Pedro Américo teve a sapiência de pedir à vista na terça-feira, deu prazo de segunda à tarde, quarta, terça à tarde, quarta o dia inteiro, e eu não sei se as pessoas que aqui estão representadas foram notificadas, não, sequer foram procuradas. Então tem que perguntar para o município também se o município tem esse interesse de que a coisa seja resolvida dentro de um critério de pacificação. A questão é só essa. Não é guerra de A ou de B, não é briga de isso contra aquilo. É questão de fazer a coisa certa e justa, que são coisas que têm que andar. Por isso que há o meu entendimento. Se vossas excelências pensarem que assim, a primeira votação não quer dizer que o projeto vai para frente, a gente pode dar ao município a oportunidade de conversar com a família na quinta tarde, hoje, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Na terça-feira, se nada for feito e se a família não estiver satisfeita, eu vou manter meu voto contra. Hoje eu vou votar a favor para dar uma oportunidade ao município procurar vocês. Ok?
Mas isso não quer dizer que o meu voto de hoje ele seja favorável. É um voto de oportunidade. Então, eu agradeço o vereador André por ter me alertado sobre isso, e eu acho que vai ficar bem para todo mundo. Obrigado por o senhor ter me concedido a palavra, acabei falando mais do que devia. Obrigado. Eu queria, assim, só falar uma coisa aqui, já que a família está aí, e eu até falei com alguns lá embaixo. Olha, a comunidade do Rancho Novo ela é esperanciosa uma construção lá do campo e da quadra. A gente vê a oportunidade de fazer isso aqui. Pelo entendimento jurídico de assessores e também, entende que vocês não vão ser prejudicados, porque tudo que foi parecendo e a gente achou, detectou que poderia prejudicar, a gente foi consertando com emenda, sabe? Então, por isso que, assim, a minha posição aqui é votar favorável. E eu não sei se até na segunda votação vai resolver essa questão de valores aí, que é muito perto, eu não sei como tem que alterar. Não adianta a gente ficar aqui querendo no dia que vai mudar alguma coisa. Eu acredito que não muda. Não tem tempo para mudar. A gente tem que ser verdadeiro aqui. Mas eu acho o seguinte, vocês estão aparados com a advogada, a nossa atitude aqui, ela não prejudica vocês em nada. Em nada. Não vão prejudicar vocês em nada. Talvez faltou o respeito, né? O respeito, e isso aí eu queria pedir até desculpa, porque a gente julga o projeto, a gente não sabe de todos os pormenores. Eu queria até, assim, que vocês entendam a nossa posição, né? E só que o desrespeito que fizeram com vocês, a gente não tem como voltar atrás. Mas essa casa aqui, votando esse projeto favorável, nós não prejudicamos vocês. Não prejudicamos. Talvez vocês ficam chateados com a administração, com o prefeito, com a assessoria dele, mas essa casa aqui, de maneira nenhuma, a gente falta com respeito com vocês, porque tudo que a gente foi ouvindo, a gente foi criando uma forma de defender vocês. Tá? Então, eu quero só dizer que o meu voto é favorável por isso, por eu entender que eu não prejudico vocês em nada. Eu crio uma estrutura para a comunidade, e quem sabe a gente pode colocar o nome do pai de vocês lá, eu acho que deve ser isso, e vai ser uma homenagem para ele, né? E eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, eu peço desculpa, mas eu aqui, como vereador, eu não falto com respeito com vocês, eu votando a favor, tá? Só para a gente esclarecer aqui, o projeto não volta terça-feira não, tá, gente? Porque o vereador ele tem uma outra emenda aqui, então ele ainda vai ter um prazo maior. E se caso o projeto seja aprovado em primeira discussão aqui, a gente novamente vai cobrar do Executivo essa, né, notificação a vocês, tá? E, né, eu não falo em nome do prefeito não, mas a gente pede desculpa em nome do Poder Público pela maneira como foi conduzida né, essa situação, tá? Palavra vereador Chico Paulo. Depois eu sei, viado. Bom dia para todos, para todas. Olha, o dia que esse projeto entrou aqui, vocês devem já lembrar que eu falei que a prefeitura não podia fazer essa coisa aí sem inventário. No outro dia, eu fui lá na casa da mãe delas, que é a dona Salete, que eu tenho muito respeito por ela. E não tinha ninguém, eu bati no portão lá, não tinha ninguém. Foi eu e a minha assessora. Para mim saber dela se ela estava consciente desse problema aí. Então, Deus ajudou que vocês encontrou eles veio aí, mas se não votar a emenda primeiro ou junto, eu voto contra o projeto, porque eu sei que eles vão ser prejudicados, nem agora não, mais para frente. Né? Então, o que salva eles é a emenda. A emenda que vai salvar eles aí. Né? Porque quando cair eu faço isso aí, gente, porque hoje eu vivo o mesmo momento deles. A outra família minha não aceita, né, dividir as coisas comigo. Não aceita, eles passam a perna de todo jeito. Então, eu vivo esse momento hoje. Então, por isso que eu fiz isso. Eu fui na casa da dona Salete, que eu tenho muito respeito por ela, viu? Muito respeito por ela. Então, e não encontrei ela. Foi eu e a minha assessora, a Silene. O portão estava fechado, batemos lá, mas a casa parece que fica mais no fundo.
Então, não sei se não tinha gente, né? Só sei que, para mim, porque eu fui o primeiro a questionar isso aqui, porque eu não acho justo isso aí, né? Eu sabia que eles não tinham consciência disso. Inclusive, eu falei aqui, olha, mas para lá, tem mais herdeiro aí, não tem só esses que estão perguntando, não. Então, eu só quero deixar isso claro aqui, porque para mim ficar com a minha consciência tranquila, sabe? Que eu vou votar contra, se pudesse votar a emenda junto, ou a emenda primeiro, eu votava. Mas como ninguém vai garantir que essa emenda vai passar depois, então eu vou votar contra. Simplesmente por isso. Mas em proteção à família. Vereador Chico Paulo, eu vou passar Vossa Excelência, vereador Bandeira. Primeiro, regimentalmente, primeiro tem que votar o projeto e depois as emendas. Mas aqui, vereador, tá? Todo mundo aqui vai votar, ninguém quer prejudicá-las não, vai ser favorável às emendas, tá? Então, peço a Vossa Excelência que reanalise e que aqui a palavra de todo mundo aqui vale, né? A palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, funcionários da casa, por presente a família do senhor Jair Cirilo, bom dia a todos. A gente tem que pontuar esse projeto aqui para todo mundo ficar, como os outros, sabendo o que está acontecendo, né? A desapropriação, nós estamos falando aqui em desapropriação, hora alguma, pelo menos as herdeiras que eu conversei, elas não são contrárias em momento nenhum da desapropriação. Segundo o que eu já falei para elas, e o próprio advogado delas manifestou isso para elas, que o poder público tem esse amparo legal de fazer a desapropriação. Então, ponto final, esse aí não está sendo questionado. Segundo ponto, agora entra a permuta, né? Aí teve o questionamento que elas não foram notificadas, como de fato não foi, né? Aí nós tivemos aquela primeira reunião lá na prefeitura aquele dia, que estava até a advogada, e não foram notificadas posteriormente. Eu acho que isso aí serve até também para a gente chamar a atenção de muitas das vezes o Poder Executivo mandar determinados projetos para cá, como os outros, joga a batata quente na mão dos vereadores, e os vereadores se viram. E eu acho que não é dessa forma, não. A forma tem que ser respeitosa reciprocamente, tanto de lá quanto daqui para lá. Então, eu acho que é uma forma, eu e o vereador Alain, nós fizemos uma emenda, né, Alain, que só teria validade se as herdeiras fossem notificadas. Então, já é uma segurança para elas, né? O segundo valor, hoje eu tive com elas ali mais cedo e teve a divergência de valores também, que foi uma preocupação que eu falei aqui na semana passada, que eu tinha conversado com algumas herdeiras, posso citar o nome aqui igual a Luciene, que elas não estavam também em favor do valor, até mesmo pela metragem, não sei quantos mil metros quadrados, a troco de 2 lotes no bairro Novo Horizonte. E eu até sugeri para elas que fizessem 3 avaliações de imobiliárias e contestassem isso aí. Então, é uma forma, eu acho que se tivesse começado certo, desde o começo, chamado todos, não custa, gente, são pagos lá, tem funcionários lá, como nós somos pagos aqui também, é o que eu sempre falei, nós somos empregados da população, da mesma forma que nós somos empregados, eles também lá são. Pega o telefone gentilmente, liga, senhora Luciene, senhora fulana, dá para vocês virem aqui, eu marco um horário, aí se elas não forem, aí tudo bem, eles podem falar assim, ah não, chamamos e não foi, aí é diferente. Mas pelo menos sejam cordiais, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de ter feito isso antes, porque eu tenho um respeito muito grande com o senhor Jair e uma gratidão muito grande com uma pessoa que me ajudou muito, ele e os familiares. Então, eu não vou entrar nessa questão do mérito, porque eu acho que isso aí tinha que ter começado quando ele estava com vida, mas não vem ao caso, não tem como, né, estar aqui para ele. Mas em respeito à memória dele e aos familiares, eu acho que as coisas pelo menos têm que ser feitas a pratos limpos. Então, que possa, agora, igual o vereador Santo colocou muito bem, a gente vai dar oportunidade aqui, vamos votar a primeira votação a favor, e se o município também, se a gente vê, vereador Geraldo Lafayette, se eles não fizerem a notificação igual nós estamos solicitando e tudo, não tem interesse. Porque é o mínimo que pode fazer. Hein? É o mínimo. Então, eu acho o seguinte, o que eu quero salientar aqui, porque já veio muitos projetos aqui, principalmente na legislatura passada, né? Eu sei que quem vive de passado é museu, mas é bom relembrar, os vereadores que estavam aqui na legislatura passada, manda o trem em 45 minutos da prorrogação, e se vira vereadores.
Isso é quando não fala que tem projetos que está lá na Câmara, que nem foi para a Câmara ainda. Aí culpados somos nós aqui. Põe a faca no pescoço da gente aqui. Então, tá as emendas aqui, minha do vereador Pedro Américo, minha do vereador Alain, né, amarrando bem o projeto. E nesse meio tempo a gente vai ver a boa vontade do Executivo. Se o Executivo não fizer nada que a gente está manifestando, acho que é até uma falta de respeito com essa casa. E aí, mesmo eu sendo líder do governo, eu votarei contra. Eu votarei contra. Como votei vários projetos aqui na legislatura passada, em 2014, sendo líder do governo, tinham vários servidores, eu me lembro aqui um dia que tinha um projeto aqui que, ao meu ver, era prejudicial aos servidores públicos, e eu fui no prefeito e falei, tem que levar o procurador lá na Câmara para explicitar melhor o projeto e deixar a gente com a mente bem clara para a gente votar. Não teve, não veio. Não veio, então, no meu entendimento, não teve o respeito. Votei contra. Na época, eu lembro que a maioria das pessoas que no final eu sou o último a votar, pelo nome, vieram até me parabenizar. Não, Fernando, a gente achou que você ia votar a favor sendo líder do governo. Eu voto a favor, sempre deixei bem claro. Quem me elegeu primeiramente foi a graça de Deus, o cidadão. Então, sempre, quando eu entrei nessa casa, entrei com a consciência de fazer sempre as coisas limpas e coisas certas. Porque isso aqui tudo é passageiro. Né? E primeiro, minha fé em Deus, que é meu tudo. Então, volto a falar, que vários outros projetos que possam vir até o final da nossa legislatura, possam vir de uma forma clara, né, porque, a meu ver, eu posso estar equivocado, olhando para a minha assessora, eu acho que isso aí, futuramente também, não sei se isso aí pode vir até uma nulidade judicial, porque não cabe a nós julgar, o nosso aqui é legislativo, é fabricar a lei e fiscalizar, né? Então, assim, eu deixo essa orientação para o Executivo, e se alguém ficar triste comigo lá, me desculpa a expressão, estou cagando e andando. Eu só pago para fazer o que é correto, o que é certo, principalmente para o povo. Então, eu não sou, porque estou hoje líder do governo, que eu tenho que fazer isso. Não, volto a falar. Sempre deixei bem claro, igual os outros falam assim, Fernando, você é autoridade para mim é Deus. Nós somos empregados do povo. Enquanto eu estiver nessa casa aqui, sempre farei as coisas certas. Votarei com a consciência acima de tudo e com a verdade. Então, quero deixar bem claro aqui que a gente possa ficar de olho. E se nesse meio tempo, vereador Santos, eu estava conversando com a Néia, o projeto não volta na semana que vem, não. Ele deve voltar até na semana do dia 21, porque tem a análise da emenda. Então, vai dar tempo. Nesse tempo dá tempo. Se quiser, amanhã mesmo já notifica ela, já chama para conversar, tempo dá. Aí vai ser desculpa mesmo. Então, vou deixar bem claro e vou falar lá no Executivo. Dessa forma, votarei a favor. Dessa forma, votarei contra. Então, está dando uma oportunidade. Eu também pensei muito, recebi também um WhatsApp aqui da procuradora dos herdeiros, né? Vossas Excelências, acho que deve ter recebido também. E estava com a ideia já de voltar contra também, já de imediato agora. Mas como a gente pode deixar, e deixar bem claro também, até mesmo para os moradores lá, foi o que o vereador Santos falou, os herdeiros não estão contra ter o campo, nós não estamos, porque senão também sai, igual o Santos falou, as coisas desvirtuam, né, vereador? Chegam lá a falar, os herdeiros estão contra a comunidade ter o campo, os vereadores estão contra, né? Não é dessa forma. A meu ver também que hoje, se eu estivesse, aí eu posso falar por mim, se eu estivesse hoje na cadeira do Executivo, eu acho que o momento, todo mundo tem direito ao lazer, ao esporte, tudo tem, mas eu acho que hoje nós temos prioridade maior com saúde, principalmente, né? Nós estamos passando por um momento de pandemia, tantas pessoas aí na fila de cirurgias, vereador Lúcio, esperando para ser atendido e tudo, então acho que teria outras prioridades, mas isso aí é pensamento meu, eu não vou falar aqui pelo prefeito, que eu não sou prefeito, então votarei a favor também, hoje, nessa primeira discussão, e junto com as emendas, e volto a falar com os vereadores, a gente tem que salientar aí pelas emendas, porque se votar o projeto e revogar as emendas, aí danou tudo. Então, a gente vai votar a favor, e na segunda discussão, espero que, nesse meio tempo, o município faça o papel deles. Deus já, muito obrigado. Antes de continuar a discussão, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos aqui, e a gente já volta. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alain Teixeira. Presente. Vereador André Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi.
Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro José. Vereador Fernando Bandeira. O projeto já foi muito discutido, nós temos um horário regimental que já ultrapassamos ele. Então nós vamos votar o projeto. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 3/2020, salvo emendas. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado com 2 votos contrários, vereador Chico Paulo, vereador Pedrinho. Passaremos à discussão e votação das emendas. Senhor presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Peço dispensa da leitura e que passemos direto para discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido verbal, vereador Sandro. Em primeira e única discussão e votação, as emendas 1, 2, 3 e 4. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovadas as emendas de 1 a 4, o projeto segue para a segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia. Ah, desculpa, nós ainda temos a palavra franca. Estão inscritos vereador Lúcio, Sandro, Pedrinho, Chico Paulo. Com a palavra o vereador Lúcio. Não vai ter quórum, não. Bom dia a todos, senhor presidente, novos colegas, né, ao público presente. Bom, hoje eu venho aqui primeiramente, não temos aqui a presença da nossa amiga vereadora Carla Sasso, mas fazer um elogio. Ontem estava agendado a castração do animal, da minha cachorra, lá no centro de castração animal. Realmente, Lafayette hoje é tida como uma das melhores cidades do Brasil, a segunda cidade da América Latina em saúde e proteção animal. E eu deixo aqui os parabéns ao pessoal que trabalha no Centro de Castração Animal. Atende no horário agendado, nem 1 minuto de atraso, atendimento perfeito, pessoal só tendo elogios lá para quem procura o Centro de Castração Animal. Então, estou de parabéns a todo mundo que trabalha com essa causa animal Lafayette. Principalmente a vereadora Carla Sassi, né, o pessoal da Malpa e vários outros voluntários. E a administração municipal também, pela estrutura e organização do Centro de Castração Animal. Segundo, eu venho aqui falar a respeito de uma atitude que eu achei nobre do... É difícil falar, né? Nem vereador presta atenção no que a gente está falando. Eu gostaria de pedir aos vereadores que respeitassem o vereador Lúcio. Muito obrigado. Senhor presidente, quem está conversando lá fora? Barulho lá de fora. Outro dia uma pessoa me falou que o mais triste de ver essas reuniões aqui, por exemplo, nos canais de YouTube, é a falta de respeito. Vereador falando, o outro olhando o celular, outro conversando com o colega. Se a gente não se respeita, vai pedir respeito da população como? Eu vou continuar minha fala falando a respeito do... Parabenizar o provedor do Hospital Maternidade de São José, doutor Luiz Ricardo Martins Ribeiro, cara fantástico, um amigo de longa data que eu tenho na saúde, que muitas melhorias já tiveram na saúde de Lafayette, graças ao doutor Luiz Ricardo, e hoje atua como provedor do Hospital São José. O Hospital São José disponibilizou mais de 1.000 kits de teste de Covid para funcionários e parentes de funcionários, né? Então, com isso, vai tranquilizar muito a população e principalmente os funcionários e parentes de funcionários. Isso eu vi essa reportagem na Record, pessoal, o hospital conta com mais de 400 funcionários. O Hospital São José hoje é uma referência em Lafayette, né? É um hospital filantrópico que atende, hoje no São José, tem várias residências
médicas, anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, medicina da família, estou esperando firmar um convênio com a prefeitura, né? São vários contratos firmados com universidades federais, como a de Tocantins, para realizar internato para aluno do curso de medicina, né? Vai implementar um programa Amigos do São José, que vai divulgar e conseguir doações para o hospital, né? O São José é referência em urgência e emergência para mais de 25 cidades da região e atende 60% pelo SUS. Então, realmente, agradecer aos administradores do Hospital São José, aos funcionários e principalmente a pessoa do Dr. Luiz Ricardo Martins Ribeiro. Com certeza é uma pessoa que já foi convidada várias vezes para ser secretário de saúde. Não foi por causa de tempo, porque além de trabalhar na Secretaria de Saúde, né, funcionário federal, diretor da Unimed, além de provedor da maternidade e médico anestesista. Então, fico os parabéns aqui para o pessoal da administração do Hospital São José. Falar da minha alegria também, porque eu subi aqui uns 2 anos atrás, falar do mau uso do CISAP por parte da Secretaria de Saúde, que eu procurei lá uns 2 anos atrás e vi que o CISAP cresceu demais, tem vários convênios, estava sendo usado praticamente só para colonoscopia e endoscopia. Fui no CISAP semana passada e Lafayette está usando agora muito, começou a usar os exames que foram usados recentemente. Tudo que eu falo aqui é antes de pandemia, tá? Que depois de pandemia, infelizmente, só se fala em Covid. Ecocardiograma, cintilografia, eletroencefalo, endoscopia, colonoscopia, ressonância, vários tipos de ultrassonografia, angiorressonância, tomografia, duplex, biópsia, angiotomografia, teste ergométrico, Holter, mapa, consulta de oftalmologia, reumatologia, vários exames na área de oftalmologia. São os exames que eram pactuados só para Belo Horizonte e, através do CISAP, do credenciamento do CISAP, estão sendo usados em Lafayette, diminuindo as filas de espera. O CISAP, para quem não sabe, é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba. Conta com 13 municípios e, na minha opinião, é bem administrado, é uma grande parceira para a saúde do nosso município. Só isso, bom dia. Com a palavra, vereador Sandro. A Carla está sem microfone. A vereadora Carla Sá está sem microfone e ela pediu para dar os parabéns ao vereador Lúcio por adotar e castrar, e que a equipe do CCZ é maravilhosa. Muito obrigado. Palavra, vereador Sandro. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, aqueles que nos assistem. Eu vim aqui para poder agradecer. Ontem nós tivemos uma reunião lá no Departamento de Trânsito com o Rolf, o Divaldo lá do CDL, o Maurício do Boticário, para tratar do assunto Afonso Pena. A questão da falta de circulação de veículos naquela via. Então, fomos lá, fizemos algumas considerações e vai ser feito um estudo agora, essa semana, para segunda-feira voltar a passar veículos lá. Estão vendo qual que é a melhor maneira. Se é meia pista, se é pista central, isolado, sem estacionamento, mas isso o Departamento de Trânsito tem uma competência para fazê-lo. Então, a gente quer agradecer, né, a recepção e a abertura para que fosse discutido o assunto. Os comerciantes ali ao entorno têm sentido muito essa dificuldade nesse momento terrível que a gente está passando. E a gente também queria agradecer à Secretaria de Obras pelo serviço que está fazendo lá no bairro Topázio. Não é um serviço definitivo, é um serviço paliativo, em vista daquilo que foi assinado no TAC. Mas, diante daquilo que não se fazia há muito tempo, agora está se fazendo e a gente não pode deixar de ressaltar essa importância. A gente queria também agradecer a conclusão da Rua Alexandrina de Queiroz, e aqui na pessoa da Vivian, do seu Adalto, que são moradores ali que brigavam por isso há muito tempo, a gente queria agradecer a participação deles em todo o processo de cobrança, de muito a muito tempo, e agora a gente está lutando para que se inclua aquela rua ali
na questão da iluminação pública, o que finalizaria a infraestrutura daquela região. Nós tivemos também uma situação na rua Vereador Juncal, onde a terra está cedendo, e já tem um compromisso do município de verificar lá perto da casa do senhor Roberto. Então, a gente agradece também. E, por último, eu gostaria de agradecer a Giane, que é moradora lá do bairro São José, que a gente vem trabalhando calada há muito tempo, junto com o pessoal da Copasa, e parte lá da rua dela foi feito o esgoto. E com a construção do esgoto lá, que tinha uma série de demandas, está permitindo que a prefeitura calce aquelas imediações. Não sei se vai ser o bairro todo, eu ainda não tenho esse conhecimento não, mas vai calçar lá onde é que foi requerido por ela e em participação com a gente, né? Eu acho que a participação de vereador com comunidade é que faz a coisa funcionar. Assim como essa reunião que nós tivemos aqui, né? A família veio, nós dialogamos e tenho certeza que nós chegaremos a um ponto comum para que ninguém saia prejudicado, nem ela e nem a comunidade do Rancho Novo. Obrigado, senhor presidente. Pedrinho vai falar, com a palavra o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de pedir perdão aí que eu saí correndo com medo de chegar atrasado aqui e esqueci a máscara, né? Mas também eu não saí do carro, desci aqui e daqui eu vou sair de casa, vou para casa também. Então, mas eu gostaria hoje de dizer o seguinte: teve um dia aí que eu falei aqui sobre lá no bairro São Jorge, no bairro São Jorge, que tinha jogado um lixo lá, terra, na rua Dolor de Souza, né? E tem umas famílias que moram nessa rua, e sempre eu falei aqui que ficou de pegar os animais da rua, a associação cedeu lá, para pôr os animais lá, e até hoje eu não vi um animal lá. Aliás, nem a pessoa que trabalha lá eu não vi até hoje lá. Todas as vezes que eu vou lá eu não vejo. Só se está pondo animal lá, às vezes não concede no dia que eu estou lá, né? Mas nunca vi. Ontem mesmo eu estive lá, por uma denúncia, que o rapaz que está lá, o tal do Tarcísio, está tomando conta lá, negócio de pegar criação aí para pôr lá no curral, ameaçando o povo lá. Só isso não basta. Ele pegou e pôs uma tronqueira lá na rua. A rua chama Dolor de Souza. A rua tem morador, tem tudo. Colocou uma tronqueira lá. E o dia que eu fui lá, que tinha que a terra lá, eu encaminhei um ofício para o senhor prefeito. E o prefeito me mandou a resposta aqui, falando que mandou o meio ambiente lá, que olhou lá, que lá não é área de preservação ambiental, só que eu não sei quem ele mandou, mas quem ele mandou está errado. Porque nós temos documento que quando foi feito lá, que era para fazer casa lá, o meio ambiente deu pau lá, que não podia fazer casa lá, porque lá brota água para tudo quanto é canto. E se fosse terra, tá bom, pior é lixo. E o rapaz pôs essa tronqueira lá, só está passando caminhão de lixo para lá. E a prefeitura que está jogando, continua jogando. Quando a prefeitura, o secretário de obra, não sei quem na obra, liga para ele para abrir tronqueira, então lá está de cadeado. Essa é a primeira vez que eu vejo uma rua ter porteira e tronqueira com cadeado, né? Sendo que ali as pessoas passam ali, né? E aqui eu tenho aqui o ofício que eu mandei, tem a resposta do prefeito. Eu gostaria depois que o Guilherme olhasse aqui, viu? Porque a gente fala aqui, tudo fica por isso mesmo. Antes da gente encerrar a sessão, pedir aos vereadores que, após a sessão, o pessoal do segmento cultural
quer mostrar um vídeo aqui para os vereadores e uma conversa com os vereadores. Aí eu peço aos que puderem ficar, tá? Que esperem um pouco após a sessão. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e posteriormente faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 15 de setembro. Requerimento 160/2020, de autoria do vereador Pedro Américo. Requer que seja designado reunião nesta Câmara Municipal, ainda que por meio remoto, para discutir a Lei Complementar Municipal 26/2010, especificamente em relação ao seu artigo 111, que trata do estudo do impacto da vizinhança, convidando um representante da Secretaria de Planejamento, um representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e um representante da Sorear e do CREA de Minas Gerais. Requerimento 161/2020, também de autoria do vereador Pedro Américo. Requer que seja encaminhado expediente à gerência de convênios da Prefeitura Municipal, solicitando que informe a situação dos convênios para a reforma do ginásio poliesportivo, reforma da quadra de esportes de Buarque de Macedo e conclusão do estádio municipal em complementação aos esclarecimentos prestados no ofício 89/2019. Só informação aqui, Chico Paulo, da vereadora Carla, que semana passada ela conversou com o Cláudio e disse que o caminhão já está sendo preparado e logo estará circulando para recolhimento de animais. Tá bom? Vereador presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Menezes. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Santos José. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para terça-feira, 8 horas da manhã. Bom dia a todos.